Norte Paraná já está nas mãos da polícia. As imagens internas do bar onde um homem esfaqueou 4 clientes. As vítimas estavam em uma mesa conversando quando o autor levanta e, aparentemente sem motivo algum, faz o ataque. Um cliente de 49 anos morreu no local. O autor das facadas foi contido por outros clientes e seguranças do local. Sim, ele queria fugir. A polícia chegou em poucos minutos e conseguiu prender o homem em flagrante. Em depoimento, ele diz que não se lembra de absolutamente nada. Veja só a cara de pau. Esse é João Guilherme Pacheco Flores. Ele tem 27 anos e é o principal suspeito de esfaquear as 3 pessoas e matar um homem com golpes de faca em um bar de Curitiba. Segundo o boletim de ocorrência, depois do crime, João Guilherme teria tentado fugir do local. Clientes do estabelecimento o impediram. Ele apresentou algumas lesões no rosto e, por isso, foi conduzido de viatura para atendimento médico. Logo após, ele foi levado para a delegacia. O jovem foi preso em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Com ele, também foram apreendidas 6 facas. Em seu interrogatório, o acusado diz que não lembra de cometer o crime e também fala que faz tratamento para distúrbio de personalidade e depressão. E o senhor, então, lembra do momento em que o senhor esfaqueou essas 4 pessoas? Não. Não? Então o senhor não lembra nem se o instrumento que o senhor usou? Não? Não. O dia que eu fiz uma briga com a minha mãe, tive expulsão de casa, aí eu saí com tudo que eu pegar das facas. Ele saiu com as suas facas. Mas o senhor só saiu com as facas? Não saiu com outras coisas? Não, as facas na mala. Mas então, o senhor saiu de casa expulso e só levou as facas? Não, tinha facas, roupas. O senhor tem algum remédio? Qual? Lixo e antidepressivo. E um antidepressivo. Tá. E o senhor tomou remédio antes de beber? Não? Então o senhor não estava tomando mais o remédio? Não. Quantos dias? Uma semana. Uma semana. Ainda no seu interrogatório, João Guilherme é questionado sobre as facas apreendidas. Ele confirma que são dele, mas diz não recordar de ter utilizado. Na mesa da festa, da primeira vez que eu sentei, tinha uma mesa do lado com 4 pessoas, eu conversei com eles, aí depois eu subi para a parte de cima, achei legal lá em cima, mas eu lembro de ter descido, depois eu não lembro mais. Aí desceu. E depois, o que o senhor lembra depois desse fato que o senhor desceu? Depois disso? Qual foi a primeira lembrança do senhor? Depois, enfim, que o senhor esfaqueou essa pessoa? Eu só lembro acordar com o chute no costado. Do quê? Acordar com o chute no costado. A prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva. O advogado de João Guilherme se pronunciou e diz que no momento não falará sobre a versão do cliente e nem sobre a linha de defesa. O juiz decretou a prisão preventiva do João Guilherme, mas determinou que o complexo médico penal realize toda a medicação, tanto para a sua questão de saúde pelas lesões que ele levou, quanto pelo acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Faltam ainda algumas provas substanciais, como, por exemplo, a oitiva de algumas testemunhas que presenciaram os fatos, enfim, toda a investigação, todo o curso da investigação que ainda virá. A verdade, gente, é que o advogado vai construir toda a linha de defesa. Agora, sabe o que eu acho interessante? Esses chamados surtos seletivos. Por que um cara desse não tem um surto? Eu tô com 6 facas. Hoje eu vou surtar dentro de uma delegacia. Hoje eu vou surtar dentro de um batalhão da Polícia Militar. Vou ser preso e vou surtar dentro da cadeia. Eles nunca surtam desse jeito. Hoje eu vou surtar. Hoje eu vou sair cortando grama. Hoje eu vou surtar. Eu vou trabalhar a madrugada inteira. Já notaram que isso não existe? O surto é sempre em cima de inocentes. Eu acho tão estranho isso. Ah, mas toma medicamentos. Se
tomar medicamentos, ainda mais de tarja preta, for autorização para se cometer crimes, amigo, não tem mais ninguém vivo nesse país. Vamos combinar, vamos combinar. Para mim é um sacana esse cara. É um sacana. Ainda hoje você vai ver o que diz a Casa Noturna sobre este caso. O que dizem testemunhas que estavam no interior do bar. Aí vou conversar também com vocês sobre a responsabilidade dessa Casa Noturna. Será que tem responsabilidade indenizatória sobre as vítimas que ali estavam? Já já nós voltamos. Já está nas mãos da polícia as imagens internas do bar, onde um homem esfaqueou 4 clientes neste sábado. Imagina a cena. Os clientes estavam em uma mesa conversando quando o autor levanta e, sem motivo algum, na verdade, faz o ataque. Não é bem sem motivo algum. Diz que o homem em fúria não gostou de que provavelmente tivesse acendido um cigarro ali no bar. Existe a hipótese de que isso possa ter acontecido. Um cliente de 49 anos morreu no local. 49 anos. Outros 3 ficaram feridos. Uma mulher corre risco de perder a vida. Se o bandido, porque isso é um bandido, se o bandido não é contido, ele tinha fugido, só não fugiu porque outros clientes foram no encalço dele e seguranças também do local. A polícia chegou rapidamente, minutos depois, conseguiu prender o homem que disse que teve um surto. O Thiago Silva conversou com o dono do bar onde tudo aconteceu. Venha, Thiago. O ataque durou 16 segundos. João Guilherme Flores, de forma aleatória, começou a esfaquear frequentadores do estabelecimento. O primeiro a ser golpeado foi Mauri, atingido nas costas e, de surpresa, não resistiu. O acusado ainda chega a lutar com as vítimas. Mauri foi atingido por várias facadas. Foi realmente um ataque, foi uma situação muito triste. Acabou falecendo um amigo nosso, que era o Mauri, que era cliente da casa, e mais 4 feridos aí nessa situação. Momentos antes de esfaquear as vítimas, o criminoso chega a distribuir livros para funcionários do estabelecimento. A gente recebeu alguns livros, até a gente pede se mais algumas pessoas receberam esses livros, trazer para nós no distrito ou levar direto no 9º distrito para o delegado poder averiguar. E um desses livros que chegou até a gente é um livro sobre um ataque. Isso assustou muito porque muda um pouco o rumo do que estão contando para a gente passar a entender uma coisa que não é inentendível, mas realmente se trata de um ataque. A imagem vai mostrar tudo. Essas imagens foram entregues no 9º Distrito Policial que investiga o caso. A advogada do estabelecimento explicou o porquê não foi feita a revista no acusado. Não existe uma lei que autorize os donos de bares, de restaurantes, de escolas a realizar revistas pessoais em seus clientes. A revista pessoal é um atributo do poder de polícia. Seguranças particulares, e a gente sabe disso, não podem realizar revistas aleatórias em seus clientes, a menos que haja o consentimento. Ou seja, não há uma lei que autorize que os donos de restaurantes e de bares, enfim, reviste os seus clientes como uma exigência para ingresso na casa. Ainda segundo os responsáveis pelo local, este rapaz não era frequentador do estabelecimento e que a segurança agiu rápido para evitar uma tragédia ainda maior. O acusado segue preso. As imagens foram anexadas ao processo que vai definir agora o que acontece com o suspeito. O distrito é um lugar pacífico, há 7 anos e meio a gente trabalha, nunca aconteceu nada nem próximo a isso e é muito triste. São 70 funcionários que dependem daqui, são famílias e famílias e retomar as atividades vai ser muito difícil. Foram 3 dias fechados em luto, em respeito às vítimas e a retomada vai ser lenta e acreditamos que vai ficar tudo bem, graças a Deus. Mas infelizmente uma pessoa faleceu e isso a gente não pode fazer nada assim, só lamentar muito. Para você entender, há versões de que não houve nada da história do tal do cigarro. Por quê? Porque o homem que surtou aí, o criminoso, que é um criminoso, ele teria fumado num local aberto.
Houve um tempo em que realmente existiam os chamados locais reservados para fumos em casas noturnas, restaurantes, mas faz muito tempo que essa legislação caiu e não se permite mais que existam os chamados fumódromos nessas casas noturnas. Mas aí, neste caso, ele teria fumado não num local fechado, mas num local aberto, o que seria permitido. Ponto 1. Ponto 2. Com relação à responsabilidade da casa noturna. Uma entrevistada disse que a casa noturna não tem o dever legal de uma advogada de fiscalização. Correto ela, não tem mesmo. Não existe uma lei obrigando a casa noturna a fazer a fiscalização. Agora, você já deve ter ido em estádio de futebol, onde se faz a fiscalização, não por guarda municipal, policial, por seguranças. Você já deve ter ido em bailes, onde eles fazem também esta segurança, não é isso? Eles fazem a revista. Não vejo nenhum abuso nesse tipo de coisa, não. Acho que é a segurança de todos que está em jogo. Então, ponto 1, a casa noturna não errou com relação à não fiscalização. Mas isso não significa dizer que não haja inúmeras decisões judiciais dizendo que assaltos, mortes, agressões havidas em casas noturnas, as casas noturnas são responsáveis pelos danos causados aos seus clientes, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o que se chama de responsabilidade objetiva. Então, isso não retira por si só a responsabilidade da casa noturna. É bem verdade, eu vou fazer uma vírgula aqui, que a casa noturna em nenhum momento se furtou a fornecer as imagens, a prestar atendimento aos clientes feridos, isso é real. Isso pode contribuir para diminuir uma eventual ação de responsabilidade civil contra a casa noturna. Agora, cada um tem a sua opinião. O cara surtou, volto a repetir, surto seletivo. Surto seletivo. Por que esses caras não surtam num batalhão de polícia? Por que esses caras não surtam numa delegacia? Já notaram? Toma remédio. Mas eles não surtam nesses locais. Ah, mas aí apaga a memória. Estranho, né? Sempre apaga a memória no momento do crime. A mim não me convence. Sim. A mim não me convence. Com toda sinceridade. Surto seletivo. Surto seletivo. Do outro lado, um cidadão de 49 anos perdeu a vida. Outros 3 ficaram feridos. Fui informado pela produção que a mulher que corria grave risco de vida, graças a Deus, já não está mais nessa condição. É o seguinte, deixa eu retomar uma informação aqui, Lúcio. Nós falávamos das tragédias acontecidos em bares noturnos, casas noturnas. Aí nós falamos do interior do estado. Você lembra a cidade que você chamou a reportagem? Toledo, região oeste, próximo a Cascavel. Isso. Do lado de Cascavel. Aí nós falamos de sábado, de um crime acontecido em Curitiba, numa casa noturna tradicional. O que aconteceu? Um homem surtou, foi com 6 facas num bar, vocês imaginem. Se é gente boa, vai com 6 facas, surta, mata um cliente, atinge outros 3. E aí a polêmica, Lúcio, e muita gente perguntando nas redes sociais do Cidade Alerta, como é que fica a responsabilidade da casa noturna? Então eu quero que você observe de novo o que disse o dono da casa noturna. Olha aí. O ataque durou 16 segundos. João Guilherme Flores, de forma aleatória, começou a esfaquear frequentadores do estabelecimento. O primeiro a ser golpeado foi Mauri, atingido nas costas e, de surpresa, não resistiu. O acusado ainda chega a lutar com as vítimas. Mauri foi atingido por várias facadas. Foi realmente um ataque, foi uma situação muito triste. Acabou falecendo um amigo nosso, que era o Mauri, que era cliente da casa, e mais 4 feridos aí nessa situação. Momentos antes de esfaquear as vítimas, o criminoso chega a distribuir livros para funcionários do estabelecimento. A gente recebeu alguns livros, até a gente pede se mais algumas pessoas receberam esses livros, trazer para nós no distrito ou levar direto no 9º distrito para o delegado poder averiguar. E um desses livros que chegou até a gente é um livro sobre um ataque. Isso assustou muito, porque muda um pouco o rumo do que estão contando, para a gente passar a entender uma coisa que não é inentendível, mas
realmente se trata de um ataque, a imagem vai mostrar tudo. Essas imagens foram entregues no 9º Distrito Policial que investiga o caso. A advogada do estabelecimento explicou o porquê não foi feita a revista no acusado. Não existe uma lei que autorize os donos de bares, de restaurantes, de escolas a realizar revistas pessoais em seus clientes. A revista pessoal é um atributo do poder de polícia. Seguranças particulares, e a gente sabe disso, não podem realizar revistas aleatórias em seus clientes, a menos que haja o consentimento. Ou seja, não há uma lei que autorize que os donos de restaurantes e de bares, enfim, reviste os seus clientes como uma exigência para ingresso na casa. Ainda segundo os responsáveis pelo local, este rapaz não era frequentador do estabelecimento e que a segurança agiu rápido para evitar uma tragédia ainda maior. O acusado segue preso. As imagens foram anexadas ao processo que vai definir agora o que acontece com o suspeito. O distrito é um lugar pacífico, há 7 anos e meio a gente trabalha, nunca aconteceu nada nem próximo a isso e é muito triste. São 70 funcionários que dependem daqui, são famílias e famílias e retomar as atividades vai ser muito difícil. Foram 3 dias fechados em luto, em respeito às vítimas e a retomada vai ser lenta e acreditamos vai ficar tudo bem, graças a Deus. Mas infelizmente uma pessoa faleceu e isso a gente não pode fazer nada, assim, só lamentar muito. Agora é só justiça para dizer se a casa noturna vai ser responsável pela morte e por indenizações. Só justiça.